Então, boa noite novamente a todas. Eu me chamo Ruth Medeiros, tenho 38 anos, sou casada, tenho três meninos, filhos pequenos. E a minha história com a Terra começou em 2020, abril de 2020, em plena pandemia, quando a minha cunhada estava na fazenda nessa época, porque achei que a pandemia duraria poucas semanas, né? Até a gente perceber que aquilo duraria muito tempo. Nós fomos para a fazenda, na época eu tinha apenas dois filhos, e sou advogada também. O escritório, a gente estava com o escritório sem prazos em movimento, nada andava. O Tribunal de Justiça fez dois decretos paralisando tudo por 45 dias, depois mais 45, e fui para a fazenda. Lá na fazenda, uma cunhada minha, que já estava assim, apaixonada, louca por esses olhos, nos ligou, né, para incentivar a minha mãe a trabalhar e eu a entrar nesse negócio com ela. Só que eu sou advogada, né? Eu falei assim, mãe, não tem por que eu entrar nesse modelo de negócio com você, eu sou advogada. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou da área da saúde, eu não trabalho com vendas, né? Eu não vendia nem o bloquinho de rifa da igreja. Mas ela falou que estava super bem, que o trabalho era de indicar, era apresentar os olhos para as pessoas e tudo. E aí, naquele momento, como estava tudo parado no tribunal, eu falei, por que não entrar para ajudar a minha mãe nesse negócio? Enfim, entrei para a Doterra, trabalhava à noite, no início, das 9 às 11 da noite, porque de manhã a gente tocava o escritório, à tarde eu ficava com os meus filhos, à noite fazia Doterra, e cá estou hoje na Doterra como uma líder diamante, por ter compartilhado os óleos essenciais com várias pessoas, ajudado várias pessoas a ter os benefícios para a sua saúde com isso. Então, eu gosto de contar o comecinho da minha história para as pessoas entenderem que doTERRA não exige perfil, não precisa ser da área só da saúde. Tempo também, eu não tinha tempo, gente, porque tinha um escritório, tinha um menino pequeno, um mês depois que eu comecei doTERRA, engravidei do terceiro filho, não tinha perfil, não trabalhava com venda, mas eu tinha algo que eu tenho até hoje, que é gostar de ajudar pessoas. Então, por isso que a gente cresceu bastante. E essa minha cunhada, quando ela nos convidou, ela sofria muito com o filho dela, que tinha muitas crises de asma recorrentes. Eu sei que é um quadro de várias mães aí. E vivia nas bombinhas de corticoide. Quando ela conheceu o óleo de Brief, mais à frente a gente vai falar um pouquinho dele, ela começou a fazer uso nesse filho dela topicamente, por inalação, e ele não precisou mais de bombinha de uso diário. Ele veio a usar bombinha recentemente, numa crise que teve quando foi nos Estados Unidos, na época da primavera, e teve uma crise lá. Então, ela era uma criança que tinha dependência diária de corticoides, e hoje não mais. Então, isso muda a vida de uma mãe. Por isso que ela gosta, ela ficou tão admirada com os óleos essenciais. E aí, ela chegou na minha mãe depois com os olhos, com a reclamação que a minha mãe tinha sobre um esporão no pé. Minha mãe, ela tinha uma dor no pé, um ossinho, né, que cresce, o esporão, que nada resolvia. Até que o médico falou para ela que ela tinha que se acostumar com aquilo, aprender a conviver com aquela dor. E aí ela começou a fazer uso do óleo de Deep Blue, que é um óleo, um mix de óleos patenteado pela doTERRA, só a doTERRA tem. E ela conseguiu controlar essa dor, né? Ela já não estava usando sapatinho, voltou a usar, já não estava fazendo a caminhadinha, voltou a caminhar, porque deu qualidade de vida para ela. E aí, depois disso, ela começou a compartilhar. Eu entrei na doTERRA, como eu falei para vocês, na pandemia. E o meu caso, primeiro caso, né, apaixonante com a doTERRA foi porque meu filho tinha infecções de garganta recorrentes. De janeiro a julho de 2020, ele tomou 6 ciclos de antibiótico diferentes, porque ele tinha uma amidalite crônica. Então, ele tomava um antibiótico 15 dias, ficava bem 15 dias, depois voltava a infecção de novo, mudava o antibiótico. 15 dias com antibiótico, 15 dias sem, mudava o antibiótico. Eu sei que quando foi em julho, eu já estava desesperada, não sabia o que fazer. A médica queria operá-lo, tirar as amígdalas, porque é indicação, né? Se tem mais de 3, eu acho, infecções de gargantas assim por ano, já é indicação tirar as amígdalas. Só que julho de 2020, a gente estava no olho do furacão da pandemia. Eu não tinha coragem de colocar o meu filho numa sala de hospital. Na verdade, a gente nem na porta de hospital queria passar. E aí, eu já estava trabalhando com os olhos. Falei com as meninas, gente, me
me dê o protocolo, me auxilie aí, eu não sei o que que eu faço mais com o meu filho. E aí eu comecei a usar o óleo de OnGuard, que é um mix de óleos para imunidade. E o Theo hoje está com 8 anos. Ele tinha 2 anos e meio, na época, em 2020, e de lá para cá ele fez uso de antibiótico apenas uma única vez. Então, uma criança que num período de 7 meses usou 6 ciclos de antibiótico diferentes, depois de Doterra, ele usou uma vez antibiótico num período de 6 anos e meio. Então, eu falo que isso transformou minha vida, transformou a nossa saúde, a nossa qualidade. Só uma mãe sabe, né, o que é passar noites e noites em claro com o filho com febre, tentando baixar, vai em pronto-socorro e tudo. Então, isso eu falo que mudou a minha vida, a minha qualidade de vida com os meus meninos pequenos. Tanto que o meu mais novo, gente, a gente não sofre com ele. Ele entrou na escola com 1 ano e 11 meses, ele faltou um dia de aula no primeiro ano dele de escola. A gente ficava assustado, porque OnGuard, mix da imunidade. Né? Então, eu falo assim, que essa bênção que os olhos fizeram em minha vida, hoje eu tenho como missão levar não só para mães, mas para idosos, para bebês, para crianças, para adultos, para todos os tipos de demandas, porque realmente os óleos essenciais fazem diferença na nossa vida. E a gente vai entrar aqui no nosso conteúdo agora para entender como eles agem, né? Por que eles são tão benéficos, entender sobre os 12 principais óleos da doTERRA e falar um pouquinho sobre como funciona o nosso modelo de negócio. Então, o que são esses óleos essenciais, Ruth? Que você tanto falou, que sua cunhada tirou o filho da dependência da bombinha, sua mãe saiu da dependência ali de anti-inflamatório, medicamento por conta de dor do esporão do pé, seu filho saiu daqueles uso recorrente de antibióticos, né, com o OnGuard. Porque os óleos essenciais, gente, eles são extratos puros extraídos das plantas, das partes das plantas, dos caules, das raízes, das flores, das folhas, dos frutos, que são altamente concentrados. São de 50 a 70 vezes mais potentes que os chás das nossas avós. Inclusive, quem eu não sei se todo mundo já conhece aí, mas o óleo de peppermint, por um exemplo, uma gota dele equivale a 28 xícaras de chá de hortelã, em compostos químicos da planta. Então, quando alguém fala para você tomar uma gota, cheirar uma gota, é uma gota, porque é como se você estivesse ali tomando mais de uma jarra de chá de hortelã para alguma questão, seja digestiva, respiratória, melhora de quadros virais. Então, eles são muito potentes exatamente pela alta concentração deles. Por que usamos os óleos essenciais? Quando a gente pensa, tem gente que tem uma visão precipitada de que os óleos essenciais são caros. E eu super entendo, porque eu, quando minha mãe falou, Ruth, vamos trabalhar com esses óleos e tudo, e ela me apresentou aqui, por exemplo, o óleo de lavanda, que é um óleo que é para insônia, que é para ansiedade, vou até pegar meu kit aqui. Eu achei muito caro também, porque uma lavanda de 5 ml, ela é de R$ 62. E aí você olha para o vidrinho, desse tamanhozinho aqui. Vou tirar aqui para vocês verem. Desse tamanho aqui, ó. R$ 62. Você fala, gente, mas isso é muito caro, né? Só que num vidrinho desse de 5 ml, vem uma média de 100 gotas. Num vidro de 15 ml, vem uma média de quase 300 gotas. E num vidro de 300 ml, então, uma gota de lavanda equivale a 49 centavos. No de 5 ml, uma gota equivale a 62 centavos. Quando você usa uma gota por inalação para dormir, você está investindo 62 centavos na sua boa noite de sono. Quando você compara isso com medicamentos para dormir, eles são muito mais caros. Quando a gente pega um medicamento bem baratinho para insônia, que custa aí R$ 30, 30 comprimidos. Um comprimido sai a R$ 1 cada. É muito mais caro que o óleo, do que o remédio, do que o óleo. Fora os efeitos colaterais que esses medicamentos têm. Então, quando a gente acha que o vidro é caro, assim como eu, porque olha, para o tamanho dele pequenininho, quando a gente compara os efeitos que eles fazem relativos a medicamentos que você usa, você vê que eles são muito mais baratos. E são muito mais baratos ainda, por quê? Porque não tem os efeitos colaterais que os medicamentos nos causam. A gente investe em nossa saúde gastando menos dinheiro. Por quê? Porque quando você vai usar um medicamento assim controlado, você tem que estar sempre indo ao médico. Então, você tem que pôr a consulta médica nisso aí. Você tem que colocar o tempo que você gasta para se deslocar, para esperar o médico te atender, porque hoje todo mundo sabe, tempo é dinheiro. E com óleo essencial, não. Você compra um kit desse aqui, por um exemplo,
que eu vou falar depois dos 12 óleos para vocês, você tem uma farmácia natural na sua casa. Uma noite você não está conseguindo dormir, não está bem, você vai lá, pega seu óleo de lavanda, coloca para dormir. Então, são 100% naturais, sem nenhum sintético misturado. Custam centavos por gotas, a maioria deles, e são o quê? Uma alternativa natural e sem efeitos colaterais. Na verdade, eu falo que eles têm benefícios colaterais. Eu tenho uma cliente que ela tinha terror noturno, ela acordava e gritava, mexia nas coisas de casa. E o auge desse terror noturno foi um dia que ela acordou enforcando a própria filha dela. Então, a filha dela acordou ela e falou: Maninha, a senhora está me enforcando, elas são da Bahia. E aí ela resolveu procurar um psiquiatra para tomar uma medicação. O psiquiatra passou um remédio controlado para ela para isso. Só que antes ela ouviu falar sobre os óleos e quis tentar. E aí ela começou a usar lavanda. Eu não sei se é lavanda com balance ou lavanda com frankincense. E desde então ela não tem mais sido. Já tem, eu acho que 3 ou 4 anos que essa consultora nossa usa os óleos. E ela disse que teve um único episódio. Era uma pessoa que tinha episódios quase que diariamente. Então eu falo que mudaram a saúde dela, a vida dela, né? A lavanda não é só para questão de sono, mas é para ansiedade também, questões de pele. Como ela usava por inalação, e lá na Bahia o sol é muito forte, eles têm muito melasma lá, a pontinha do nariz dela começou a ficar branquinha. O melasma do nariz dela começou a sumir, porque ela começou a usar por inalação para dormir, mas encostava na pontinha, começou a agir na pele dela. Então a gente fala que realmente os óleos essenciais eles têm benefícios colaterais. Você usa para uma coisa, você usa para dormir. Além disso, ele vai melhorar a sua insônia. Se você usa numa criança que está com alergia de pele, você passa ali no bracinho, no local que está atacado, consequentemente, ela vai se acalmar também, ela vai ter uma melhor noite de sono. Então, os óleos essenciais são muito benéficos por serem puros, por serem naturais, por não terem sintéticos misturados a eles, por serem centavos por gotas, por te darem autonomia para você cuidar da sua saúde. O dia que você precisa, você pega seu kit, vê qual óleo, o que é para quê, e se cuida antes de chegar a uma crise maior, né? Porque muitas vezes a gente procura um médico quando a gente está muito ruim. E não, com os óleos essenciais, ao sentir qualquer sintoma, por exemplo, sentir que vou dar aquela crise de dor no joelho, já pego o meu Deep Blue, já passo ali antes de ficar ruim, depois eu tenho que procurar um médico, fazer uma fisioterapia, tomar um anti-inflamatório. Não, a gente começa a se cuidar o quê? Preventivamente com os óleos essenciais. Ruth, por que eles são tão eficazes? Diferentemente dos medicamentos, gente, se vocês derem um Google aí, vocês vão confirmar essa informação. A maioria dos nossos medicamentos são feitos à base de água. E água e óleo não se misturam. Mas por que você está falando isso, Ruth? Por quê? Porque as nossas células do nosso corpo, elas têm 3 partes. E a gente vai naquela aulinha de química das antigas, né? Membrana, citoplasma e núcleo. E a nossa membrana, gente, ela é adiposa. Como óleo e água não se misturam, muitos medicamentos não conseguem ter uma ação intracelular. E os quadros virais, os vírus, eles entram nas nossas células. Por isso que quando você tem uma virose, você está ruim demais, você vai no postinho, toma um soro para hidratar, mas não tem um medicamento para combater aquele vírus. Os médicos falam assim: vai para sua casa, faz repouso, descanse, beba muito líquido, coma alimentos leves. Por quê? Para o seu próprio corpo combater aquele vírus, porque não tem muitas armas em relação como medicamentos para isso. Já o óleo essencial, gente, por ser óleo, ele consegue penetrar na membrana das células e atuar a nível celular, combatendo esses quadros virais. Por isso que os óleos essenciais ajudaram tanto o meu filho, né? Por quê? Porque a infecção, ela vinha porque primeiro ele tinha uma virose, o vírus abre a portinha, né, da célula para a bactéria entrar e depois vinha a infecção. Então, os óleos essenciais, além de melhorar a imunidade dele, quando ele começava a ter uma crise, eu fazia um protocolo de ataque e isso não evoluía. Então, os óleos essenciais atuam ao nível celular. Por isso que a gente tem grandes benefícios com ele. A melaleuca, por exemplo, ela era um óleo que, inclusive, na Secretaria de Estado de Santa Catarina, nos protocolos de Covid auxiliares, eles indicavam aromaterapia, o uso de melaleuca para combater o vírus, né? Então, são grandes auxiliares, eles vão nos proteger naturalmente, melhorar nossa imunidade, combater vírus,
atuar a nível celular contra o envelhecimento das nossas células e para várias outras questões que a gente vai ver aqui estudando cada um dos óleos. Putz, mas como que a gente usa esses óleos? Como que eles podem ser usados? Três são as formas de uso. Primeira delas, o uso aromático, que é o mais conhecido, em que a gente utiliza, na maioria das vezes, para questões respiratórias. Você vai fazer o uso pela via aromática, ou tem um difusor, ou pinga na mão e respira profundamente e lentamente, 10 vezes pelo menos eu falo. Ou pode pingar no travesseiro, tem gente que pinga para dormir, eu só falo para não pingar onde você deita, às vezes você pinga na pontinha do travesseiro, porque ali você vai inalando, né? Quem não tem o difusor. Tem pessoas que usam colar aromático, às vezes são muito distraídas, tem TDAH, quer focar mais e tudo. Compra um colar aromático, pinga o olhinho ali, e aí ele vai ajudar ali a pessoa a ter foco. Então, questões respiratórias e questões emocionais. Falou em emoção, o uso é aromático. E por quê, Ruth? Como que esse uso aromático funciona, é capaz de modular as nossas emoções? Eu lembro que quando eu entrei, eu era muito cética, gente. Eu entendia que bebendo óleo estava ok, ia me fazer muito bem, né? Assim como um remédio, a gente bebe, a gente sabe que faz bem. Passar também, eu sei que ia fazer efeito, assim como tem pomadas que a gente passa e fazem efeito. Agora, cheirar um óleo, eu não conseguia conceber como que isso funcionava. Até eu entender a explicação científica e depois ter uma experiência muito grande com os óleos essenciais de forma aromática. Como que é isso? Nós temos o nosso nervo olfativo, que está atrelado ao nosso sistema límbico. O que é o sistema límbico? É a parte do nosso cérebro capaz de modular as nossas emoções. Então, quando você usa um óleo de forma aromática, o seu nervo olfativo comunica ali rapidamente com o sistema límbico. E as propriedades químicas do óleo, da planta, naturais, são capazes de modular as suas emoções. Quem está muito triste são capazes de modular essa tristeza e melhorar o seu ânimo. Quem está com falta de foco são capazes de melhorar a sua concentração. Eu me lembro que a minha primeira experiência aromática, em que eu fiquei assim encantada, foi quando eu tinha os meus três filhos. E a diferença dos meus três filhos, gente, são de 3 anos e 5 meses. Do mais velho para o caçula, e tem um no meio, né? Então, em 3 anos e 5 meses, eu tinha um filho de 3, um de 1 ano e 9 e um recém-nascido. E tinha dia que era muito cansativo, que era muito exaustivo, que eu chegava a dormir assim, dando tremedeira de tanto nervo, porque sabia que eu já ia acordar e tudo. E aí eu falei, gente, o povo fala tanto desses óleos de uso aromático, deixa eu colocar aqui para usar e ver se funciona mesmo. E aí eu lembro que eu me coloquei o óleo de On Guard. O óleo de On Guard é um mix de óleos que trabalha segurança, tá? E nele tem canela e tem cravo. O que que aconteceu? A hora que eu fui inalando aquele óleo, eu fui me acalmando e foi me trazendo uma sensação assim de paz, de segurança, de que vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem, que eu fiquei assim, eu fiquei, meu Deus, como é que esse negócio está funcionando? E aí o que que eu fui pensar e eu me lembrei? Todas as vezes que eu ficava doente, meu pai e minha mãe, eu lembro, eles levavam bolachinha de água e sal no quarto, que era o que a gente conseguia comer, com um chazinho de canela. Então, aquele óleo, ele fazia o meu cérebro ir na hora para aquele momento de cuidado. Momento que eu estava doente, mas papai e mamãe estavam ali e ia ficar tudo bem. Aquela sensação de ser cuidado, de que ia ficar tudo bem. E é incrível que até hoje, quando eu sinto o aroma do On Guard, eu me sinto muito bem. Por quê? Por conta do sistema límbico. Assim como o tangerine, muita gente tem muitos, ele é conhecido como o óleo da alegria, tangerine, o óleo de laranja, porque estão atrelados a muitos momentos familiares. A família está ali, terminou de almoçar, vamos descascar uma laranja, todo mundo vai comer, ou vai com a chácara debaixo de um pé de mexerica, começa a descascar ali, a hora que você abre, já vem aquele sumo, aquele sem dá-la, e o seu cérebro tem todas essas memórias afetivas atreladas a esses momentos. Então, tem óleo, gente, que nos traz uma sensação de segurança muito grande, de bem-estar muito grande. Por quê? Porque trabalham o nosso sistema límbico, a parte do nosso cérebro que modula as nossas emoções. Então, realmente, gente, funciona e funciona muito. Uso top. Tudo que a gente passa na nossa pele, o nosso corpo absorve. Isso eu oriento até a gente a tomar muito cuidado, porque eu não tinha consciência disso e acredito que muitas pessoas não têm.
A nossa pele ela é uma esponja, ela é o maior órgão do nosso corpo. E existe um estudo que fala que mulheres têm, em média, contato com produtos químicos que vão desregulá-la hormonalmente, que vão envelhecer as células, que vão fazer mal para a saúde dela, enfim, com 12 produtos por dia. E aí a gente fala, nossa, 12 produtos me intoxicando por dia, como é isso? Aí você pega. A mulher passa uma base, ela passa um pó, ela passa um batom, que a maioria tem chumbo, ela passa um rímel, um lápis, ela passa um sabonete que tem fitalato, ela passa um shampoo que também tem fitalato. Então ela passa um detergente lavando a vasilha ali sem luva e está esfregando ali nas mãos, a buja ali, as vasilhas e está tudo sendo absorvido pelo seu corpo. Ela lava no banheiro descalço, joga que boa, tá ali, ó, inalando. Não só que boa, vários produtos químicos que a gente joga para limpeza. E a gente está usando eles de via aromática e tópica quando a gente está ali descalço, tendo contato com eles. Então, são vários produtos que nos desregulam hormonalmente. Por quê? Saiu um estudo recente de meninas menstruando agora com 8, 7 anos de idade. Por quê? Com a internet, essas menininhas estão vendo tutorial de maquiagem e estão se maquiando desde pequenos. Meu filho tinha uma coleguinha que desde 6 anos ia toda maquiada, com um lápis de olho, com sombra, com um glossinho ou um batom. E o que é que acontece? São disruptores endócrinos, nos desregulam hormonalmente. E uma pessoa desregulada hormonalmente, o corpo se ataca como um todo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente passa. Do mesmo jeito que a gente passa esses produtos, se eles nos fazem mal, quando a gente usa os óleos essenciais de forma tópica, eles também nos fazem bem. O nosso corpo absorve esse óleo, ele cai na nossa corrente sanguínea e tem um efeito sistêmico também. Então, a gente usa muito topicamente, mais para questões locais, apesar de cair na corrente sanguínea aí como um todo, mas quando você está com uma dor local, você usa muito o Deep Blue. Quando você está com enxaqueca, né? A gente passa aqui nas têmporas para dor de cabeça. Quem está com um fígado e rins muito sobrecarregado, a gente faz um uso tópico dos endocrine aqui na região dos rins ou aqui na frente na região do fígado. Então, o uso tópico também tem um efeito extremo. E a terceira via de uso é o uso por ingestão. Nem todos os sólidos da doTERRA podem ser ingeridos, mas vários deles podem, porque a doTERRA tem um selo de pureza testada e garantida, que chama CTPG. É um certificado, os óleos da doTERRA passam por mais de 50 testes para certificar que não há nenhuma contaminação, nem cruzada ali com os óleos essenciais, senão eles são descartados. Então, por isso, eles podem ser ingeridos. Antigamente, não se falava em ingestão de óleos, por quê? Porque, só para vocês terem uma noção, quando um óleo essencial é colhido em fevereiro ou ele é colhido em junho, eu acho que é o exemplo do peppermint, a variação do mentol, do, isso, eu acho que é do mentol, é de algum composto químico da planta, ele dobra, a depender da época que você colhe essa planta. Então, quando você falava para a pessoa ingerir uma gota de um óleo aqui que, digamos, foi colhido em fevereiro, que tinha 1% lá de propriedade química, e você colhia em junho, que tinha 2%, que tinha 3%, era o dobro. Então, não dava para você falar que você podia ingerir algo que variava tanto os compostos químicos da planta. E aí a doTERRA criou o quê? Esse selo que varia no máximo 1% para cima ou 1% para baixo. Ele não dobra, por exemplo, tem 40% de mentol, então ele vai ser 41% ou 39%, ele varia muito pouco, então isso dá segurança para que a pessoa possa ingerir. Antigamente não tinham tantas testagens, e aí podia ter 30%, o outro 60%, então era uma variação muito grande, e por isso não se indicava a ingestão. Hoje, os da doTERRA têm essa certificação, se varia muito o percentual dos compostos químicos daquela planta do qual foi se extraído o óleo, ele é descartado, por isso temos segurança para fazer a ingestão. Ingestão Ruth, a gente ingere ou sublingual ou em cápsulas, se for um óleo dermocáustico, um óleo mais irritativo, sempre utilizar em cápsulas. Tem gente que gosta de pingar num copo com água, o que eu falo? A gente acaba desperdiçando o óleo, porque ele gruda na parede do copo, você não toma ele todo. Se for para tomar uma água saborizada, ok. Mas se for para fins terapêuticos, para você cuidar de alguma questão de saúde, a indicação é que você
tome ele em cápsula ou sublingual, se ele não for um óleo irritativo, tá bom? Então, por quê? Porque aí eles atuam de forma sistêmica quando a gente faz o uso pela ingestão. Aqui eu falei do CTPG, a Doterra tem o coimpacto também. Cada óleo, gente, é extraído do seu habitat natural para preservar as propriedades químicas da planta. A copaíba, por exemplo, que vai para o mundo inteiro, ela é da Amazônia. A melaleuca, ela vem da África, ela vem da Austrália. Por quê? Porque é onde a planta tem o habitat natural dela. A terra poderia comprar um grande terreno, uma grande fazenda e plantar tudo ali para fazer o quê? Diminuir custo, né? Ficar mais barato, facilitar a logística. Só que a nossa empresa, ela não se vincula a isso, ela se vincula a ter os óleos mais puros e mais eficazes do mercado. Então, é preciso o quê? Preservar a propriedade natural da planta, o habitat natural dela. Então, cada planta cada óleo é extraído de um país onde é o habitat natural da planta. Eles vão para os Estados Unidos, passam pelos mais de 50 testes, para então ser distribuídos para cada país, né, de consumo. E o interessante é que a Doterra trabalha com co-impacto. Cada país onde ela extrai o óleo, ela faz alguma ação social naquele país. Para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, quando eles vieram para extrair a copaíba, eles perguntaram do que eles precisavam. E eles já tinham aquele mais médicos que iam até eles, a população ribeirinha ali do Rio, só que eles não tinham tratamento dentário. E aí a Doterra foi lá, montou consultórios odontológicos para atender a comunidade que fazia o trabalho de extração dos óleos. Porque a Doterra entende que toda a cadeia produtiva de óleos essenciais deve proporcionar bem-estar. Então, ela proporciona um co-impacto em cada lugar que ela extrai um óleo. Na Somália, gente, onde se extrai o frankincense, é uma história muito bonita. Quando eles chegaram lá, a maior queixa deles é que eles não tinham água. E era muito difícil achar água lá. E por que que era a queixa? Porque as crianças, como os pais tinham que trabalhar, crianças de 8, de 9, de 10 anos é quem ia buscar água nos rios. E esse trajeto era muito distante. E nesse percurso aconteciam muitos tipos de violência com essas crianças. Né? Não vou, vocês entenderam aqui, eu não vou falar porque depois a aula pode ser até bloqueada pelos termos que a gente utiliza. E aí eles queriam isso, para que essas crianças tivessem mais segurança, não sofressem mais, né, alguns tipos de abuso. E aí a Doterra foi lá, gente, e perfurou fez várias perfurações, foi super difícil, mas conseguiram proporcionar água para aquela comunidade. Então esse trabalho é muito bonito, até para que a gente entenda que quando a gente compra um óleo, às vezes a gente não tem consciência. Ah, estou comprando aqui uma lavanda para eu dormir. Você está ajudando uma dessas famílias a ter mais qualidade de vida, a ter bem-estar, está proporcionando o sustento de várias famílias aí que trabalham ali, ó, no manual ali com essas plantas. Não são grandes fazendeiros, produtores, não, são comunidades mesmo, porque a Doterra trabalha com essa questão do co-impacto e isso é muito bonito. Vamos aos olhos aqui, aos 12 principais olhos, que é que muita gente veio aqui para isso, para entender, para que eles funcionam, como eles podem te auxiliar. Então, o primeiro deles que a gente vai falar é a lavanda. A lavanda é um óleo mais vendido no mundo, porque atua o quê? Em questões emocionais, questões de sono, né? Quantas pessoas não dormem, estresse, ansiedade, bruxismo. Você pode utilizar a lavanda passando aqui na mandíbula. Alergias de pele é maravilhosa. Queimaduras e cicatrização de feridas. Você pode passar a lavanda numa queimadura, que inclusive foi assim que descobriram que a lavanda era cicatrizante, né? Foi um cientista que se queimou e enfiou a mão dentro de um recipiente cheio de lavanda e viu, né, que acabou com a dor ali quase que automaticamente. Então, ela é analgésica também. Mordidas de inseto, urticárias, coceiras, é um óleo maravilhoso. Para isso, eu falo que mãe tem que ter esse óleo em casa, né? Tanto para a mãe, a própria mãe, quanto para as crianças também, com essas questões custosíssimas delas, né, que acontecem no dia a dia. Peppermint é um mix de óleos para a parte respiratória, digestiva, foco, concentração, dores, gente. Por quê? Porque ele é analgésico, ele é anestésico. Então, se você está com dor de cabeça, enxaqueca, faz a inalação do peppermint, passa ele nas têmporas. Se está com problemas de questões respiratórias, faça a inalação dele.
Mau hálito, gente, é maravilhoso. Você pinga uma gota ali, já eliminou. Como enxaguante bucal, muitas pessoas utilizam também. Para regular a temperatura corporal, viu? Tanto crianças com febre, quanto mulheres na menopausa, com aquelas ondas de calor terríveis. Você pode pingar peppermint no recipiente, pôr um pouco de óleo de coco e pôr um pouco de água, fazer um bifásico, né? Sacudir, borrifar no pescoço, aqui onde você sente aquelas maiores ondas. Por quê? Porque ele faz aquele efeito de gelar. Tipo aquele doutorzinho de antigamente, ele gela. Tá com muito cansaço, muita falta de ânimo, faz a inalação dele, que ele te ajuda com foco, com concentração. Que o peppermint, ele age instantaneamente. Quem usa ele, eu falo, instantaneamente você sente o efeito. Ele abre as suas vias respiratórias. Ele melhora em até 20% a nossa capacidade respiratória. Então, hoje, times como Palmeiras, Corinthians, Botafogo usam peppermint nos vestiários. Por quê? Porque aquilo que melhora a capacidade respiratória, consequentemente, melhora a oxigenação no corpo. Consequentemente, melhora o quê? Desempenho físico e intelectual, concentração e tudo mais. Por quê? Porque tem mais oxigênio circulando no seu corpo. Então, use o peppermint pela manhã, use o peppermint no seu trabalho, você vai ver que você vai ficar mais concentrado, mais ativado, mais disposto. É um óleo maravilhoso. Fora que tá com uma má digestão, um refluxo, uma azia, também peppermint é incrível. Deu uma dor de cabeça ali no trabalho? Peppermint. Tá com uma dor no ombro, uma dor no pulso? Peppermint. Entendeu? Eu falo que ele é o nosso Bombril, mil e uma utilidades. A minha tia, gente, a Bené, ela tem um depoimento incrível com o peppermint. Ela não podia comer carne de porco e ela dava crises horrorosas de enxaqueca. Eu já ouvi outras pessoas falarem disso. E aí, o que que ela começou a fazer? Ela começou a usar peppermint. E melhorou a parte digestiva dela, assim, maravilhosamente. O que que aconteceu? Hoje ela come carne de porco, ela não passa mal igual ela passava. Ela não tem mais as crises de enxaqueca. Então, você usa o óleo para uma coisa, ele, consequentemente, te ajuda com outras também. E esse óleo, eu falo que é incrível, porque ele é um verdadeiro canivete suíço também. Aquele canivete que você tira, tem lixa, tem tesourinha, tem saca-rolha, tem tudo. É o peppermint. Ele é nosso canivete suíço. Ande com ele na bolsa, com a hora você precisa para alguma coisa e ele vai te salvar. Lemo, nosso limão siciliano, é um óleo que ajuda com azia, com refluxo, com limpeza, gente, desengordurante. Você quer desengordurar algo que você não consegue, você quer limpar algo que você não consegue. Pinga uma gotinha, duas ali, você vai ver o tanto que é incrível. Limpar a tênis branca, então. Nossa Senhora, tira uma sujeira como nada que eu já vi. Coriza, alergias, porque ele é um óleo mucolítico, ele vai ajudar a limpar, né, aquele catarro preso que a pessoa possa estar. Cálculos renais, viu? O lemon é um óleo que ajuda a desfazer a pedrinha, né? Ela vai saindo ali pelo canal e muita gente, são vários relatos que a gente tem, e cálculos na vesícula também. Então, é um óleo incrível. Você pensa ele em detox, melhora de função renal, melhora de cálculos na vesícula, ajuda no controle de colesterol e triglicerídeos também, e traz uma sensação de bem-estar muito grande, tá? Melaleuca, nosso antifúngico e antibacteriano. Tem muita mulher que não vive sem ele mais. Por quê? Quem tem crises recorrentes de candidíase, ele é um forte aliado, né? Muitas mulheres aí fazem a diluição dele no óleo de coco, às vezes fazem até cápsulas, né? No óleo de coco e introduzem ali na região íntima para combater esses fungos, né? Essa flora às vezes desordenada, e o melaleuca ajuda a regular, mau cheiro também. Infecções, você pensou em infecção de urina, de garganta, de ouvido, melaleuca é maravilhoso. Caspas, sarnas, piolhos também. Para cicatrização, é ótimo. A gente faz um blend assim que é sucesso pós-cirúrgico de melaleuca, lavanda, frankincense e copaíba, que são assim, sensacionais para cicatrização. Então, dores de garganta, amidalite, bronquite, resfriado, pensam em quadros virais, em quadros de infecção e fungos, tá? Fungo nas unhas também, aquilo que nada mata. Melaleuca é o nosso grande aliado. Olíbano, frankincense, é um dos óleos que Jesus ganhou dos 3 reis magos. Ele vai auxiliar em questões
de doenças autoimunes. Eu tenho uma cliente lá de Grupi que tem lúpus e hoje ela não faz uso de nenhuma medicação, só suplementa com vitaminas. Depois fez uso do olíbano com frankincense e lavanda para melhora do sono dela. Então, é um depoimento incrível. Tenho clientes que ajudam a controlar um pouco a questão dos tremores do Parkinson com o frankincense. Memória é maravilhoso para memória. A gente tem depoimento, depois vocês pedem para a nossa rede de pessoas que já tinham um diagnóstico inicial de Alzheimer, começaram a fazer uso do óleo, voltaram no médico, mas falou assim, mas você não tem nada, né? Não tem nada aqui mais. Então, assim, é realmente incrível. Por quê? Porque atua a nível celular. Ele combate esse envelhecimento celular, o frankincense. Então, ele atua a nível de doenças autoimunes de forma incrível, doenças neurológicas, degenerativas, dores no corpo também, porque tem uma função inflamatória muito grande, e as questões de cistos, de tumores, de miomas também é um óleo incrível, tá? Se quem quiser, tiver curiosidade, quiser saber de depoimentos, chame a sua consultora de bem-estar, que a gente tem vários aí. Ele é um óleo realmente maravilhoso. Eu falo assim, quando você não sabe o que passar para alguém, tá com uma questão de saúde, que você nem sabe por onde começar, se você passar o frankincense, com certeza vai ajudar a fazer um grande efeito ali também, tá? Copaíba, nosso anti-inflamatório natural. Quando eu falei do uso top, né, que é como se a gente estivesse usando produtos que vão nos inflamando, que vão nos desregulando hormonalmente, a gente também faz uso de alimentos com agrotóxicos, a gente também tem metais pesados na nossa água, a gente também tem a poluição do ar, que a gente está inalando várias coisas aí, então o nosso corpo naturalmente é inflamado. E a gente precisa trabalhar essa desinflamação dele. Então, a copaíba é como se ela viesse para combater esse processo inflamatório que naturalmente vai acontecer nas nossas vidas. Se a gente tem uma alimentação maravilhosa, se a gente não é estressado, se a gente dorme super bem, se alimenta super bem, a gente já vai estar muito na frente, mas ainda assim a gente não consegue fugir 100% do processo inflamatório. E o copaíba nos ajuda a combater isso. Então, é um óleo incrível que vai nos auxiliar com dores, com inflamações, artrite, problemas hepáticos, né? Gordura no fígado, muita gente fala, incontinência urinária, suor noturno, infecções, quadros bacterianos também, quadros virais, manchas na pele, é um dos óleos que a gente coloca no nosso blend. É um óleo incrível. Eu falo que é um óleo que a gente poderia ter como um aliado diário, porque diariamente a gente se inflama, então a gente poderia estar usando esse anti-inflamatório natural para ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. O Brief é o óleo que eu falei para vocês que o meu sobrinho usa muito por conta das crises de asma, né, de crises respiratórias. Então, é um óleo que atua no sistema respiratório. Então, você pensou em asma, alergias respiratórias, gripes, bronquites, tosse, pneumonia, ronco, né, ele abre as vias respiratórias. Ele, além de ter peppermint nele, ele tem melaleuca também, ele tem óleos que combatem quadros virais, então ele é um fortíssimo aliado para essas questões. Não pode ser ingerido, viu, gente? O Brief é um dos óleos que só pode ser usado de forma tópica e aromática. Balance, um mix de óleos para as nossas emoções. Então, quem está com muito estresse, muita ansiedade, irritabilidade, raiva, questões neurológicas também, porque muitas coisas no nosso corpo são ligadas às emoções, viu, gente? O balance é um fortíssimo aliado. Quem tem convulsões, epilepsia, ele é um aliado fortíssimo para regular isso. Quem está passando por um processo de luto, de medo, de muita tristeza, também é um óleo que vai ser um grande suporte. Também não pode ser ingerido, uso tópico e aromático, principalmente para essas questões emocionais. Deep Blue é o que a minha mãe usou para o esporão, é o mix de óleos extradores, é o outro que não pode ser ingerido, né? No nosso kit Brasil, nós temos 3 óleos que não podem ser ingeridos, são esses 3. O Deep Blue é o óleo de dores. Pensou em dor, passa Deep Blue. A gente tem ele na versão óleo, na versão pomada. Então, dores de crescimento de crianças também, dor de cabeça, contusões, lesões, problemas de coluna, de joelho, de ombro, o que for, usou topicamente o Deep Blue, você vai ver que ele é um maravilhoso anestésico, analgésico, anti-inflamatório, vai te ajudar muito
essas questões. O On Guard é um mix de óleos para imunidade, aquele óleo que eu falei para vocês que eu usei no meu filho desde os 2 anos e meio. Então, consequentemente, quem melhora a imunidade, gripa menos, adoece menos. Tem muita gente que tem lúpus e faz uso do On Guard porque melhorar a imunidade, que a imunidade é mais baixa da pessoa. Então, um forte aliado. Tem muita mulher que tem crise de candidíase, por quê? Porque baixa a imunidade. Então, faça uso do On Guard também. Infecções de urina recorrentes, faça uso do On Guard. Por quê? Porque ele vai trabalhar a imunidade do seu próprio corpo. Consequentemente, melhora várias questões que muitos clientes nossos estão tendo aí com recorrência, melhorando a sua imunidade. Zengest, um mix de óleos para a parte gastrointestinal. Então, pensou em gastrite, em refluxo, em azia, diarreia, intoxicação alimentar, pensou estômago, trato digestivo, é o Zengest. Pode ser ingerido. Vários clientes nossos desmamando aí dos zóis da vida, né? Os omeprazol, tudo mais, os zóis no final. Com o uso do Zengest, um mix de óleos maravilhoso que vai te auxiliar na sua parte gastrointestinal. E o óleo de laranja, que é um mix de óleos que trabalha a questão emocional, de elevação de humor, de alegria, mas também por ser um cítrico, trabalha muito questão de retenção líquida, de celulites, ajuda na quebra de celulites, de problemas de sono, de problemas de ansiedade, porque é um óleo muito atrelado a momentos de memória afetiva, então ele trabalha muito também as questões emocionais. No nosso colágeno, gente, tem o óleo de laranja, por isso que ele é um sucesso. É um colágeno que só não trabalha pele, cabelo e unha, acaba trabalhando sono, ansiedade, né, retenção líquida. Por quê? Porque tem um óleo essencial de laranja maravilhoso na sua composição. A gente vai falando, né, de vários depoimentos, de tudo que os óleos são capazes de fazer, e às vezes durante a apresentação a gente fala assim, gente, mas será que isso é verdade mesmo? Esses óleos funcionam para isso tudo mesmo? Será? Né, a gente fica na dúvida, e eu compreendo, por quê? Porque eu também não acreditava, gente. Minha mãe chegava, a hora que ela ia me apresentar no começo, ah, esse óleo aqui faz dormir, alergia de pele, insônia, bruxismo. Eu falei, mãe, não serve para isso tudo, isso não funciona, né? Mas nesses 6 anos de Toterra que eu estou completando esse mês, eu vi depoimentos incríveis e realmente eles são muito eficazes. São fascinantes os depoimentos que a gente tem. Eu vou mostrar alguns aqui rapidamente para vocês verem. Esse aqui é o depoimento que me marcou e que me fez fazer do Terra com muito afinco, porque eu vi que realmente, quando a gente apresenta os olhos para alguém, a gente pode ser a resposta de Deus à oração dessa pessoa. A gente pode transformar a saúde, o bem-estar, a vida de uma família com um único homem. Nesse caso aqui, foi o depoimento da Lorena, a mãe dela aqui, ela fala, eu vou pedir licença rapidamente a vocês para eu ler. Minha mãe tem insuficiência venosa e é diabética. Surgiram 2 úlceras nas extremidades das pernas, uma de cada lado. Há quase 3 anos estamos na luta tentando de tudo para fechar essas feridas. As pernas sempre muito inchadas, o que dificultava a cicatrização das úlceras. Eu chorava à noite pedindo a Deus algo que pudesse tirar a dor constante da vida da minha mãezinha, e a resposta veio em forma de óleos essenciais. Tem 8 meses que conheci a doTERRA e ela tem transformado a minha vida, da minha família, principalmente a da minha mãe. E aí ela põe aqui, ó, vejam as fotos de antes e depois, feridas cicatrizando, pernas desinchadas e mais claras, menos dor e maior qualidade de vida. Espero que a doTERRA seja a resposta das orações de vocês também. E aí aqui vem as pernas da mãe dela, quando, antes dela usar os olhos. Como estava, como estava infeccionada, como estava inflamada aqui. Olha a cor da perna escura, né? Com uma circulação muito ruim. Olha o tamanho do pé dela, de tanto inchaço. Aí daqui depois, quando ela começou no meio, né, do protocolo, do processo de uso de óleo, já não está vermelho. Já clareou mais um pouco aqui a ferida, vocês estão vendo essa maior aqui, ó. Já não está vermelho igual estava aqui, tanto aqui em volta. E depois a ferida se fechando praticamente. Então eu falo que realmente a doTERRA, né, com seus produtos incríveis, com seus olhos puros, elas transformam vidas. E aí a gente tem depoimento de gente que estava com depressão e ansiedade, tirou, se desmamou de vários medicamentos fazendo uso dos olhos. Temos depoimentos de fibromialgia, temos depoimentos de endometriose, tá aqui, de infecção urinária,
de menopausa e várias coisas. O que você quiser, eu falo assim, raramente já não tem um depoimento quando um cliente pede, porque em todos esses anos de caminhada, a gente vem indicando, fazendo uso dos óleos e realmente eles são transformadores aí para a nossa saúde. Ruth, quero comprar esses óleos, né? Ou já compro, me explica aí as vantagens disso. O que que acontece? Quando a gente se torna um cliente preferencial do Terra, a gente passa a comprar tudo com 25% de desconto. Além disso, a gente ganha produto grátis todo mês, se a gente faz um pedido de 125 pontos até dia 15, então a gente tem direito a brindes, a gente participa de promoções e o mais legal é o programa de cashback da Doterra. A cada compra que você faz, você ganha pontos para trocar por óleos com 70% de desconto. Você tem um desconto muito maior. Você vai usar seus pontos e pagar só 30% do valor do óleo. Como que eu faço isso? Putz, então, você virou cliente, digamos, esse mês. Se mês que vem você faz um pedido de 50 pontos, você vai ganhar 10% de cashback. Esses 10% de 50 dá 5 pontos. Segundo mês, você fez outro pedido, vai ganhar de 50 pontos, vai ganhar mais 5 pontos, você tem 10 pontos. Com esses 10 pontos, você já consegue resgatar uma lavanda com seus pontos. Então, é um programa que vai presentear clientes com um grande desconto nos óleos. Por quê? Porque ele é fiel, é para aquele cliente que pede todos os meses pelo menos 50 pontos. Então, de 1 a 3 meses, você ganha 10%. Quando você está no quarto mês fazendo pedidos recorrentes, você ganha 15% de cashback. Quando você chega no sétimo mês, sobe para 20%, chega no 10º mês, 25%, chega no um ano de doTERRA fazendo compras, você chega a 30%. Eu, por exemplo, hoje, quando eu peço 100 pontos todo mês, eu ganho 30 pontos de cashback. Com esses 30 pontos, eu consigo resgatar um colágeno todo mês, pagando R$ 56, se eu não me engano, no colágeno, ao invés de pagar R$ 187. Então, é um programa incrível para quem é cliente, para quem todo mês faz uso do colágeno. Compensa você se tornar um cliente preferencial e pedir isso no seu nome, porque você junta o ponto, o outro mês você resgata os seus produtos. Se você falhar um mês no cashback, o que que acontece? Não fiz pedido um mês. Quando você voltar a fazer, você volta para a estaca dos 10%. Então, a gente indica, pede um Lemon, 28 ou R$ 29, que você mantém o seu cashback congelado para no próximo mês, quando voltar a fazer um pedido acima de 50 pontos, continua crescendo nesse percentual e ganhando os seus pontos, tá? Então, um programa que chama Programa de Fidelidade, porque de clientes fiéis que pedem todo mês. É obrigado a pedir todo mês? Não é, gente. Isso aqui é um benefício para quem pede. Se você não quiser pedir, não tem problema, tá tudo certo. Mas a gente explica isso para o cliente, porque tem cliente que já usa o colágeno todo mês, que é 35 pontos, se ele pôr mais alguma coisinha, ele chega nos 50 pontos e vai acumulando esses pontinhos aí todo mês para usufruir e resgatar produtos com 70% de desconto. Ruth, eu já sou cliente, eu quero saber qual que é a vantagem consultora. Ou, Ruth, eu não sou cliente, qual que é a vantagem? Aqui na doTERRA, você decide o que você quer ser. Né? Então, Ruth, quero ser cliente. Você se torna um cliente preferencial, compra tudo com 25% de desconto, participa desse programa de acúmulo de pontos, você vai usar os seus produtos aí do seu jeitinho. Tem gente que quer trabalhar com a revenda, ele é um compartilhador. Então, ele pede o produto com desconto, assim como o cliente, o nosso desconto é o mesmo, viu, para cliente e consultor, e revende e vai ter o lucro da revenda. Mas tem aqueles que querem construir um grande negócio, que foi a visão que eu peguei de doTERRA quando eu entrei. Que é o quê? Ao invés de comprar o produto, revender, ter que entregar para o cliente, ter que receber do cliente, eu ensino esse cliente a comprar diretamente da empresa. Então, eu sou cliente hoje. Ruth, ó, eu tenho minha cliente lá. Ruth, estou amando esse colar, já mandou para mim. Minha irmã e minha tia quer também, viu? Pede mais 2 aí que eu vou mandar para elas. Essa cliente, ela está fazendo um trabalho de consultora, que é o quê? É usar os produtos e divulgar. Fazer, fulano, por que você não vira consultora e não cadastra sua mãe, sua irmã, sua tia? Porque aí você ganha as comissões sobre os pedidos que elas fizerem. Então, o construtor, ele é pago para construir um mercado consumidor de óleos essenciais para a empresa. E aí as pessoas que ele indica vão comprar do mesmo preço que você compra. É um verdadeiro ganha-ganha. Elas ganham, porque você está ensinando elas a comprar direto da empresa a preço de custo,
assim como você, e você ganha porque você começa a receber comissões da empresa por esse trabalho de ampliar o mercado consumidor de óleos essenciais. E o construtor, gente, para quem que é o trabalho de ser construtor em doTERRA? Aí eu gosto muito de falar aqui sobre aquelas pessoas que querem crescer. Tem gente que é super conformado, né? Às vezes é servidor público, minha renda é boa e tá tudo bem, não quer mexer com mais nada, tá tudo certo. Mas tem gente que está aí pensando em formas de aumentar a renda, que às vezes está pensando na aposentadoria. Meu Deus, eu, por exemplo, como advogada, trabalho pra caramba. Será que com 50, 60 anos eu vou querer estar trabalhando desse jeito para me manter? Eu preciso fazer um planejamento, eu preciso ter algo lá na frente, né? E tem gente que não, que quer ganhar mais, que quer crescer, que não quer ter teto, né? Que não quer ter que fazer continha para conquistar as coisas. Então, esse negócio é para essas pessoas, né? Pessoas que querem liberdade financeira, pessoas que querem ter uma segunda fonte de renda e que vão entender aqui que o nosso trabalho, ele não é de vendinha de porta em porta, ele é de ensinar as pessoas, de apresentar, de indicar um produto para alguém, a pessoa compra, você é comissionado para isso, e você ensina essa pessoa a usar. E ensina ela a indicar para outra pessoa, e assim sua rede de clientes aumenta. Então, vou contar uma história aqui para vocês verem se alguém se identifica, né? Esse aqui é o seu João. Seu João, gente, ele era um homem que ganhava vida carregando baldes. Então, todos os dias, ele saía da sua vila, ele ia no rio, carregava o balde de água, voltava para a vila e vendia. O dia que ele adoecia, gente, ele não ganhava dinheiro. Por quê? Porque ele não podia ir lá para a vila trabalhar. O dia que ele estava cansado, ele tinha que ir lá carregar o balde. Por quê? Porque se ele não fosse, ele não ganhava o dinheiro dele. Então, essa é a vida da maioria dos brasileiros, da maioria dos autônomos, dos profissionais liberais, dos empregados, né? Você tem que ir trabalhar, senão você não ganha o seu ganha-pão. Só que chegam uns anos que você começa a perceber que não é isso que você quer para sua vida toda. Por quê? Porque é cansativo carregar balde todo dia. Você se cansa disso, de não ver um grande resultado naquilo, sempre aquilo dependendo de você, você pega, carrega, volta. Então, assim, o que que o seu João pensou? Que ele precisava construir uma adutora, uma tubulação que fizesse, pegasse aquela água daquele riacho e levasse diretamente para aquela vila, para que ele não precisasse ficar dependente do trabalho dele como pessoa. E aí o que que ele fez? No tempo extra dele, porque ele não podia parar. Ele não podia parar para construir essa tubulação e não vou carregar balde, vou só construir isso aqui. Por quê? Porque ele precisava do pão dele de cada dia. Então, no tempo extra dele, ele foi lá e construiu essa tubulação. E o dia que ele ligou essa tubulação, ele não precisou mais carregar balde. Então, ele conseguiu criar o quê? Um suprimento ilimitado de água para todos e para fazer aquela venda, né, daquele produto. Ele podia pôr alguém ali para ele e aquilo ia sustentá-lo, né, para sempre. E aí eu conto essa história por quê? Porque a gente se enxergue, né? Onde que a gente está hoje, né? Eu estou transportando baldes, eu estou trocando horas por dinheiro, assim como o seu João. Às vezes eu sou uma massoterapeuta, eu vou lá, faço a massagem, troco minha hora por dinheiro. Se eu não for, não ganho dinheiro. Sou uma professora particular, se eu não for, não ganho dinheiro, né? Sou médico, se eu não for lá atender meus pacientes naquele dia, não ganho dinheiro. Né? O meu negócio é ter progresso e ganhos limitados ou não, é ilimitado. Eu tenho liberdade de tempo, eu posso escolher a hora que eu trabalho, a hora que hoje eu não vou trabalhar. Eu estou construindo os meus sonhos ou os sonhos dos outros através do meu trabalho. Então, será que eu estou em qual historinha aí do seu João lá no começo? Ou eu já estou no fim? Ou eu estou aqui no meio, construindo uma adutora, uma renda residual real e duradoura, sem limite de progresso, de ganhos, com liberdade para escolher seus horários, com realização de sonhos. E aí eu gosto de entrar nessa história porque muita gente deixa a vida levar. Vive a vida, vive como se fosse só hoje. E não pensa no amanhã. E a hora que chegou amanhã, o que a gente mais vê são pessoas na terceira idade passando por grandes dificuldades, porque não se planejaram financeiramente, né? E aqui em Doterra a gente tem a possibilidade de construir essa adutora, enquanto a gente já faz aquilo que a gente faz. Para quê? Para que essa renda comece a cair. Eu falo que eu entrei em Doterra no momento certo, no momento que eu estava exausta de me dividir como mãe
advogada e vinha para o escritório trabalhar de noite, de madrugada. Já teve vezes eu trabalhar até 6:30 da manhã, dormir meia hora e cuidar dos meus filhos, porque tinha prazo. E prazo não pode, não, não vou fazer hoje, não, vou fazer, não pode, senão você perde. Né? E aí eu comecei a construir Doterra das 9 às 11 da noite. Eu trabalhava 2 horas por noite. E aí, com 5 meses de Doterra, eu construí uma renda extra de R$ 2.500. Com 11 meses de hotel, eu cheguei ao ranking de Silver, onde eu construí uma renda mais ou menos de R$ 5.500. E com 1 ano e 1 mês, eu construí o Gold, que foi quando eu comecei a ganhar mais de R$ 10.000 com o hotel. Ali eu percebi que para ganhar dinheiro com a advocacia, ter essa renda média de mais ou menos 10 mil, eu demorei 8 anos para construir aquilo. Fora os 5 anos que eu tinha feito de faculdade. E na Doterra eu consegui construir isso mais rápido, muito mais rápido, ajudando pessoas, né? Não tendo aquela coisa de ter que fazer alguém perder para eu ganhar. No meu tempo, né? Gente, meus meninos estão doentes hoje, não vou fazer reunião, não vou apresentar, e tá tudo certo. Para o juiz eu não podia falar, ó, meus meninos estão doentes hoje, não vou na audiência. Então, a Doterra traz uma liberdade para a gente de tempo, de financeira, de geográfica também, de trabalhar de onde eu estiver. Às vezes meu menino está doente, eu estou aqui, ó, conversando com a cliente pelo celular, mas estou aqui olhando a febre do meu filho, não preciso sair. Então eu falo que hoje é um trabalho maravilhoso, que te possibilita isso. E às vezes você pensa assim, ah, não, mas hoje eu estou bem, eu tenho dinheiro e tudo e tal. Eu tenho, por exemplo, médicos na minha rede que trabalham muito e que queriam ter uma tarde com o filho por semana. Então, eu tenho uma médica que falou assim, Ruth, se eu ganhar R$ 5.000 com o Doterra, tá ótimo. Por quê? Porque aí eu paro de trabalhar sexta-tarde. Sexta-tarde eu paro de trabalhar porque eu vou ficar com meu filho. Então, isso te possibilita. Se você quer ter uma fonte de renda com liberdade financeira ou uma segunda fonte de renda para te dar o quê? Mais liberdade. É isso que eu acho que muitas pessoas hoje procuram e é isso que o ser humano precisa também. Então, Doterra é um negócio que pode proporcionar isso. E por que fazer Doterra? Porque Doterra, gente, ela tem um produto único. Não tem concorrentes para o nosso produto. A Doterra domina mais de 50% do mercado mundial de óleos essenciais. É uma empresa que tem muita credibilidade. Tem um plano de carreira incrível. Às vezes, o que você faz hoje, você não consegue ver a possibilidade de você dobrar seus ganhos daqui a um ano. Consegue? Em Doterra é possível. Você tem flexibilidade de horários, você tem liberdade geográfica. É uma empresa que foi fundada em 2008 com a missão de compartilhar os melhores óleos essenciais do mundo, os mais puros. Ela tem 18 anos no mercado mundial, 8 anos no Brasil. Já então é uma empresa muito sólida, está em mais de 80 países. Eu brinco hoje e falo que hoje eu já ganho dinheiro dormindo, porque eu tenho clientes no Japão. A hora que o cliente do Japão faz uma compra, eu ganho a minha comissão ali, porque está na rede, né? Então, tem disso. A Doterra construiu uma fábrica aqui no Brasil, então isso mostra a solidez para ela ser o ponto de distribuição para toda a América do Sul, com abertura de mercado nos outros países. Ela cresceu mais de 400% na pandemia, por quê? Porque é um produto de primeira necessidade, voltado para a saúde. Tem 45% de retenção aqui no Brasil, que é o quê? A cada 10 clientes que compram óleo, 4 ou 5 voltam a comprar dentro de 3 meses. No mercado tradicional, salvo alimentício, né? No mercado, por exemplo, de roupa, uma loja de roupa, um cliente que compra ali, a retenção dele é de 14%, não é de 45%. Então, 14% volta a comprar ali naquela loja dentro de 3 meses. Doterra é o triplo, né? Disso, quase. Então, é uma retenção muito grande. Por quê? Por ser um produto de primeira necessidade. Quando vem uma crise como a pandemia, as pessoas cortam várias coisas, cortam o inglês, cortam o psicólogo, cortam até o contador e tudo, mas não corta o remédio que usa para a saúde. Ninguém fala assim, gente, eu estou apertado hoje esse mês, não vou comprar meu remédio da pressão. Isso não existe. A saúde é a prioridade das pessoas. E quando a gente consegue apresentar esse óleo para as pessoas e fazer com que elas usem e tenham resultado, aquilo ali gera retenção das compras na nossa rede. Por quê? Porque a pessoa vai utilizar aquele produto que traz menos efeitos colaterais, que traz mais benefícios, mais saúde, mais bem-estar. Então, é um produto incrível, não só pelo que ele é capaz de fazer na vida da pessoa, mas também pela retenção. Né? Quando a gente pensa em índices de venda, a retenção dele é muito grande. E aqui a gente tem o nosso plano de carreira, para vocês terem uma noção, um Elite,
que é uma pessoa que vende mais ou menos 3.000 pontos em óleos, ela tem uma renda média hoje de R$ 760, varia muito hoje com o novo plano de negócio, chega até R$ 2.000. Um Premier, que tem uma venda de 5.000 pontos na rede, gente, 5.000 pontos, é uma venda de quase 30 mil em óleos em toda a rede. Ele tem uma renda que varia de 2.600 a R$ 9.000. Eu tive Premier que tirou R$ 9.000 em fevereiro. E Silver, gente, é um ranking na Doterra que faz uma venda de 9.000 pontos em produtos. 9.000 dá 6 vezes 9, 54. 54 mil, mais ou menos, de vendas da rede toda, não é você, é toda a sua rede. Ele tem uma renda que varia entre 5.900 a 10.000, 12.000 reais. Hoje, a minha mãe, que me colocou no negócio, ela é Silver. A minha mãe entrou no negócio aos 60 e... Foi em 2020, 67 anos de idade. Então, uma pessoa com 67 anos de idade, qual a chance dela de estar no mercado de trabalho? Qual a chance dela de ganhar mais de 10.000 reais por mês? Então, minha mãe entrou em Doterra em 2020, antes de mim. Eu estou abaixo dela no nosso negócio. E ela tem uma renda que varia de 5.000 e pouco até 16.000 reais. Já chegou a depender do mês do volume de consumo. Então, eu falo que é um negócio para todos, né? Todas as idades, homem, mulher, todos os nichos, todas as profissões, desde que você tenha o quê? Vontade de crescer e vontade de ajudar pessoas. O Gold é um ranking que a pessoa tem uma renda que varia de 12.500 a 16.000 reais, 17. Depois vem o Platinum, que a renda varia de 19.300 até 27.000 reais. O Diamante, que a renda varia entre 40 até 60 mil reais. O Blue Diamond, que varia de 140 mil até 200 mil reais. E o Presidential Diamond, que varia de 200 mil até quase meio milhão. Eu já vi pessoas ganharem. Então, é um plano de carreira muito sólido. Quando eu olhei para ele, eu achava que isso não era verdade. Mas depois que eu entrei, eu vi que realmente é. A Doterra paga religiosamente os nossos bônus até dia 25 de cada mês. Hoje, o meu ranking é de diamante. Então, comecei fazendo Doterra como renda extra. Na verdade, não era nem como renda extra, era só para ajudar minha mãe a crescer, mas eu cresci junto. Então, eu me lembro de trabalhar das 9 às 11 da noite, inicialmente. Quando eu bati do Premier para o Silver, eu falei, gente, eu vou me dedicar mais a isso, porque eu me dediquei muito ao direito para construir uma renda de 10 mil. Aqui, eu consigo fazer isso mais rápido. E aí eu continuei a me dedicar, eu trabalhava todos os dias das 9, gente, à meia-noite, à 1 da manhã. Quem me conhece sabe, eu trabalhava muito de madrugada. Por quê? Porque eu continuava com os meus prazos da manhã. Até que em 2024, 23, eu bati o ranking de diamante. Eu lembro que o meu primeiro bônus de diamante foi 42.000 reais. Eu fiquei, assim, maravilhada com aquilo. E ali eu decidi que eu ia fazer Doterra com muito mais afinco e diminuir cada vez mais a advocacia, porque a Doterra me aproximava mais do meu propósito, de estar mais próxima dos meus filhos, mais presente. E a advocacia, não, quanto mais processo eu tinha, mais fora de casa eu estava. Então, aí em 2024, eu saí da sociedade do escritório para me dedicar mais ainda à Doterra, continuo advogando em causas pontuais, em causas mais extrajudiciais, que não tem essa tamanha dependência. Mas por que eu estou contando essa história? Para mostrar que é possível crescer. Para mostrar que uma pessoa assim como eu, que não vendia nem rifa da igreja, de tanta vergonha que eu tinha de vender, eu comprava o bloquinho inteiro e escrevia Ruth, Ruth, Ruth. Hoje, eu indico os óleos essenciais, eu não sinto que eu estou vendendo. Eu não estou empurrando algo para alguém para que eu ganhe. Não, eu estou apresentando um produto que vai transformar a vida daquela pessoa e, consequentemente, eu vou ser muito bem remunerado por isso. Então, eu te convido a olhar para esse quadrante aqui hoje e ver se o que você faz hoje te paga alguma dessas rendas e em quanto tempo você consegue crescer nesse plano de carreira. O seu negócio, é possível você crescer, é possível você desenvolver, é possível você ter liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. O plano da Doterra é possível. É verdade, gente, é verdade. A pessoa que te convidou aqui, eu tenho certeza que jamais te chamaria para uma furada. E é verdade, porque eu ponho a mão no fogo e falei, esse negócio é verdadeiro, é muito prazeroso. É possível? É possível. Se você se dedicar, se você decidir fazer assim como o seu João, o seu tempo extra, construir sua doutora, assim como eu, meu tempo extra ali, ó,
construir a minha adutora, você consegue ir crescendo gradativamente nesse plano de negócios. E o que eu ganho com isso? Você ganha mais saúde, no mínimo que você ganha mais saúde, saúde emocional, saúde física, saúde financeira com o negócio. Você ganha depois futuramente liberdade de tempo, você ganha propósito, você vai se maravilhar com todos os depoimentos. Não tem perfil para fazer esse negócio, viu, gente? A gente tem aí a minha mãe, aos 67 anos de idade, batendo um silver, mas que tem uma renda que chega muito maior. Tem eu, advogada, que não vendia nada, chegando ao ranking de diamante. A gente tem pessoas que não tinham tempo, assim como eu achava que eu não tinha tempo e fiz ali. O que que eu fiz? Tirei televisão da minha vida e consegui construir esse negócio nesse tempo que eu via TV. Às vezes você não vê TV, mas você fica 2 horas no Instagram por dia. Aquilo que não vai te gerar retorno, você se dedica a algo Estou vendo que vai aqui te sobre o dar plano de retorno. carreira desse. Então, a Inglaterra, gente, é uma oportunidade incrível da gente transformar vidas, não só dos outros, mas também a nossa. Como que a gente faz para garantir o nosso trabalho como cliente, como consultor, como compartilhador, aquilo que você entender que se adequa mais à sua realidade, aos seus sonhos? Você se torna um cliente preferencial, você pode pagar uma taxa de R$ 90 e comprar os óleos essenciais que você quer para o seu uso, ou você compra um kit e fica isento dessa taxa. A gente tem o kit Soluções Naturais, que é um kit grande da doTERRA, que vem aí com quase 40 produtos. Vem com shampoo condicionador, vem com difusor, vem com a pomada para dores, vem com hidratante, vem com a pasta de dente da doTERRA, que não tem flúor, vem com complexos vitamínicos. Ele sai de R$ 3.987 hoje por R$ 2.990 ou 3 parcelas de R$ 997. É possível hoje parcelar em até 6 vezes. Então, fica muito mais em conta esse kit para você ir ajustando a saúde sua e de toda a sua família de forma sistêmica. A gente tem o kit essencial para o lar, que vem com 12 produtos, né? Ele vem com todos os óleos que eu falei, só o Deep Blue, que no lugar do óleo vem a pomada, e ele vem com um difusor também. Ele sai de R$ 2.187 por R$ 1.640 para quem se torna um cliente preferencial ou um consultor, ou 3 vezes de R$ 547, ou ainda 6 parcelas, se você preferir parcelar em mais vezes. A gente tem também, Ruth, eu queria muito esse kit tudo, mas está meio apertado para mim, tem outras possibilidades? Temos. Kit Brasil. Kit Ruth, Brasil que mais bem. Sim, meu bem. Liga de novo o microfone. Ana Cláudia, Pode só falar. falar só uma coisinha. Os dois primeiros kits que você falou são de 15, né? 15 ml. Só isso. São tamanhos maiores, tá? Isso, tá bom. Tá aqui, ó, todos de 15 ml. Kit Brasil, R$ 755, de 1.007 por 755. 3 parcelas de 252 ou 6 parcelas de cento e pouquinho. Vem todos os óleos que eu falei aqui, os 12 óleos, só que em tamanho de 5 ml. Esse kit é maravilhoso. Eu falo que ele é meu kit primeiro socorro. Gente, eu levei ele para fazenda. Eu fui para fazenda na Semana Santa. Aí o menino deu dor de barriga. O que é que eu fiz? Peguei Zengete. O outro foi picado, estava se coçando todo. Peguei lavanda com melaleuca. Cheguei lá, muito mofo, pó, peppermint para melhorar a inalação. Um reclamou, começou a reclamar de dor de garganta. Pega o OnGuard e dá para ele. Então, reclamou de dor, minhas pernas estão doendo demais, brincou demais o dia inteiro, correu no quintal, Deep Blue topicamente. Então, esse kit aqui, gente, olha isso aqui. É kit de primeiro socorro. 90% das demandas do seu dia, você utiliza isso aqui e consegue ter um grande suporte com eles. Fora que cabe numa bolsa. Então, para onde eu vou hoje, meu remédio é isso aqui, é esse kit. Mas se a gente pensar a questão de custo-benefício, olha o preço do kit Brasil, R$ 755, os 12 óleos, só que de tamanho 5 ml. Quando a gente volta para o kit essencial para o lar, são os mesmos 12 produtos, só de 15 ml. Então, é um triplo de óleo. Se a gente pega R$ 755 vezes 3, dá mais de 2.000, 3 vezes 7, 21. Dá mais de R$ 2.100. Se você fosse comprar 3 kits Brasil para ter 15 ml de cada óleo, daria mais de R$ 2.100. Quando você faz isso comprando o kit essencial para o lar, ele é 1.640.
Fora que vem com o difusor de brinde. Então, é como se você estivesse comprando 3 kits Brasil, mais um difusor. Isso aí tudo, se você fosse calcular, daria mais de R$ 2.500. Está dando só 1.640. Então, custo-benefício, esse kit aqui é o que mais vale a pena. Dá para parcelar em 6 vezes. Vocês me desculpem, eu não coloquei o valor aqui, mas é possível. Sai bem mais em conta. A gente tem também o kit Aroma Touch, que é um kit que vem com 8 óleos, mais um óleo de coco fracionado para você fazer a diluição para uso tópico. Vem o difusor também, ele sai de 1.307 por R$ 980, também é uma opção muito boa. E para quem Ruth, ó, não tem condição de comprar kit agora, mas me interesso muito, queria começar com peppermint ou com a lavanda e tudo. É possível você comprar óleos avulsos. Apenas comece. Comece a mudar a sua saúde com os olhos. Eu falo, a gente se preocupa com tanta coisa, né? Tem gente que bebe a sua cervejinha aí todo fim de semana, gasta aí R$ 50, R$ 60, R$ 70 para beber. Ok, tá tudo bem, não tem nada contra quem bebe. Mas você investe em algo que não vai fazer bem para a sua saúde. E às vezes você vai achar caro investir ali R$ 60 numa lavanda, que vai melhorar seu sono, que te regula hormonalmente na hora do seu sono, que é a hora que seu fígado trabalha e faz um grande detox. Então, a gente precisa tomar um pouco de consciência sobre onde nós temos investido o nosso tempo, o nosso dinheiro. E aí eu falo tanto quanto aos produtos quanto ao negócio. Eu tenho investido meu dinheiro em algo que está me fazendo bem, em algo que está me trazendo saúde, em algo que está me trazendo bem-estar? Os olhos são uma grande opção para isso. Eu tenho investido meu tempo para trabalhar em algo que eu vou ter liberdade financeira, que eu vou ter liberdade de tempo, que eu vou conseguir construir os sonhos que eu quero nesse trabalho que eu faço hoje, aquilo que eu faço hoje, daqui 10 anos, vai estar realizando os meus sonhos? Não vai? Então é hora de pensar em algo mais. Idoterra é uma opção para todos. Eu provei aí para vocês. Minha mãe, com 67 anos, eu, advogada, nada a ver com saúde. Então, nós temos vários depoimentos de pessoas que conseguiram crescer no nosso negócio, fazendo esse trabalho no 1 a 1, de compartilhar os olhos, de informar os outros. Eu não sou influencer, não sou blogueira, e consegui crescer. Então, gente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Só de vocês estarem aqui ouvindo sobre saúde, sobre bem-estar, sobre esses produtos, já mostra que vocês querem uma grande mudança na vida de vocês. Chamem as suas consultoras de bem-estar para tirar suas dúvidas, para falar, ó, Dalva, estou aqui sofrendo com esses calorão da menopausa, me ajuda, tem algum produto aí que vai me ajudar e tudo. Dalva, vai montar o protocolo, estou usando o exemplo da Dalva, mas é de cada consultora que está aqui. Chame a sua consultora, porque ela vai cuidar de você com muito carinho. A gente trabalha aqui para isso, né, para o sucesso dos nossos clientes, para o bem-estar deles, porque a gente é remunerado pela empresa, por quanto mais pessoas a gente ajudar, mais a gente ganha. Então, tire suas dúvidas, não se retraia, não tenha medo. Ó, ajuste, ó, Ruth, ó, eu não sabia desse programa de cashback, quero começar a participar. Faça com a sua consultora aí um cronograma do que pedir a cada mês, para você ir montando sua caixinha de soluções naturais para ir cuidando da sua saúde e aproveitando esses pontos, tá? E quem quiser trabalhar, ter uma segunda fonte de renda, construir um grande negócio, como hoje eu construo, hoje eu falo que não é minha segunda fonte de renda, já é minha primeira, né? Mas é construção, tá? Não é milagre. Não, não é igual nenhum negócio. Ninguém fica rico assim, ó, vou começar esse mês, vou ficar rica. Não é assim, é construção. Só que é uma construção possível, uma construção muito gostosa. Você vai estar com um time aqui que vai estar te apoiando, te ajudando a crescer e você vai estar ajudando muita gente. Se você se decidir hoje a isso, seja bem-vinda aí ao nosso time. Seja bem-vinda a esse mundo de soluções naturais, quem ainda não usa. Decida mudar a sua saúde, decida mudar a sua vida, decida criar uma nova possibilidade para que você tenha novos sonhos, uma nova forma de construir o seu futuro financeiro, sua liberdade de tempo, sua liberdade geográfica e tudo mais. Muito obrigada, meninas, pela presença de todas. Fiquem com Deus, procurem suas consultoras, já vão tirando suas dúvidas e vamos que vamos, viu? Tchau, tchau.